O seu próximo deploy pode estar escondendo uma falha crítica de segurança agora mesmo. Existe uma skill oficial e gratuita do próprio GitHub que age como um auditor de segurança sênior no seu código. Ele entende o contexto, rastreia dados entre arquivos e te diz exatamente como corrigir o problema. Hoje eu vou te mostrar como ativar esse especialista no seu projeto. Essa é a página da skill aqui na skills.sh. Skills.sh é um marketplace feito pelos mesmos criadores do Vercel. Então aqui tu consegue ver várias skills, tá? E tu pode ter acesso diretamente aqui ao repositório do GitHub, clicando aqui, tu vê aqui as instalações mensais que ele tem aqui, estilos do GitHub. E aqui tem algumas instruções bem interessantes sobre essa skill, caso você queira dar uma olhada, eu vou deixar na descrição, beleza? Para instalar, você pode estar copiando esse cara aqui. E aí você pode estar mandando lá para o seu Cloud Code, para o seu Codex, para o seu cursor. Cara, independe aqui de qual harness de codificação tu tá fazendo, tu tá usando, tá? Pode pedir para ele instalar para você no repositório, mas calma, que a gente vai chegar nesse momento, eu vou para a parte prática aqui com vocês. Mas antes eu quero te mostrar alguns conceitos muito importantes de como que funciona essa skill para realmente destrinchar e você ter 100% de clareza. Primeira coisa que eu quero que você tenha em mente: o seu código está funcionando não significa que o código está seguro. Ele pode muito bem, por exemplo, tu fez ali um aplicativo, PWA, você abriu ele, está funcionando o login, a conexão com o banco de dados, tu fez lá com o Supabase, por exemplo, e tá tudo funcionando, mas não significa que ele está seguro, tá? Então ele pode ter problemas de SQL injection. Eu não vou adentrar aqui sobre esses tipos de vulnerabilidades, tá? Mas ele pode ter problemas de SQL injection, quase que eu não falo agora. Ele pode ter vazamento de chaves API, pode ter problemas com alpha, ou seja, qualquer pessoa que não seja administrador pode acabar mexendo em coisas que só administrador deveria poder mexer. Pode ter falha de XSS, ou seja, a pessoa pode acabar, sei lá, em um comentário, colocar um script e acabar com base nisso comprometendo o seu sistema. Ou seja, essa skill que eu vou te mostrar, ela realmente vai analisar cada situação dessa aqui para saber se tem falhas ou não. O que que essa skill ela realmente procura? Ela vai procurar SQL injection, como comentei, XSS, autenticação e autorização, cache de tokens, chaves API, vai ver se tem criptografia fraca, se tem algumas dependências que estão vulneráveis, né, não está atualizada, se tem configurações inseguras, se possui algumas vulnerabilidades de lógica de negócio, certo? E ele segue esse workflow. Primeiro ele vai descobrir o escopo, né? Ele vai saber qual parte ele vai analisar. Então você pode pedir para que ele analise uma parte específica ou então o seu projeto como um todo. Claro que se for um projeto como um todo vai demorar um pouco mais, mas ele vai verificar tudo isso. Ele vai identificar qual que é a linguagem do seu projeto, se tu está desenvolvendo em um framework Next.js, por exemplo, se possui scripts TypeScript e coisas do tipo. Então ele vai identificar a linguagem. Depois disso ele vai estar analisando as dependências, vai procurar se tem secrets no código onde não deveria, né, que não esteja no ponto .env, vai analisar vulnerabilidades, depois ele vai fazer uma análise entre arquivos, ele vai entender qual que é o fluxo desse projeto, ele faz uma revalidação, gera um relatório, então ele vai mostrar ali um relatório mostrando ali as prioridades que você deve tomar em consideração e vai propor correções. E a partir disso aqui, tu pode pedir para que o seu Cloud Code, por exemplo, faça essa correção. Então, o objetivo aqui é entender o contexto, encontrar problemas reais e entregar um relatório claro com soluções práticas. No final, ele vai trazer um relatório e ele vai ordenar esse relatório entre crítico, alto, médio, baixo e informativo. Então, se ele for crítico, é um risco extremo, certo? Alto, um risco alto, e assim vai, né? Info é somente alguma informação, tá? Não é realmente uma falha, mas alguma informação que é interessante saber, enfim, observação. Então, por exemplo, ele vai trazer ele traz um resumo, né? De quantos críticos teve, quanto alto, médio. Nesse exemplo aqui da imagem, total 12 achados. Daí ele vai depois explicar o problema. Por exemplo, ele detectou aqui, ó, um SQL injection, que isso é crítico. Ele passa aqui qual é o arquivo que está com esse problema, a linha desse problema, te dá uma explicação, localização e contexto, e depois ele vai te passar aqui o que deve ser trocado, tá? Então, por exemplo, esse aqui é o código atual que está vulnerável, e depois ele vai te passar o que deve ser corrigido para poder acabar com esse problema.
te passa aqui algumas informações extras também. Enfim, e no momento que ele te passa isso aqui, tu pode pedir para que ele prossiga e corrija esse problema. Agora que você entendeu como que a skill funciona, eu vou estar mostrando na prática aqui como é que ele funciona, tá? Eu vou estar usando o Cloud Code dentro do VS Code. Você pode estar usando Codex, como eu falei, né? Antigraft, Cursor, não importa o seu agente que tu tá trabalhando, tá? Eu uso o Cloud Code e vou mostrar nele. Pausa rápida. Se esse vídeo está te ajudando, então preste atenção. Tudo que eu mostro no meu canal sobre Cloud Code, eu ensino bem mastigado no meu treinamento Operação Cloud Code. São vários módulos, já são mais de 60 aulas, do zero até você botar uma automação rodando na nuvem 24 horas por dia. Além de Framework Path, Skills, MCPs, rotinas, até mesmo construção de site. O curso não é só teoria, ele é realmente mão na massa. Você vai começar do zero e já vai sair de lá com automações prontas. O link do curso está fixado aqui no primeiro comentário e também está na descrição. Enfim, bora de volta para o vídeo. Então bora lá. Tem esse projetinho aqui, projeto pessoal que eu tava mexendo, brincando aqui nele, não finalizei ele ainda. Então provavelmente tá com algumas falhas de vulnerabilidade. Não fiz a checagem ainda para ver. Ele tem conexão com o Supabase, então é um bom exemplo para a gente poder estar testando a skill, tá? Então a única skill que tem esse projeto é o Security Review. Então a organização aqui é feita em .cloud, a pasta. Se não for Cloud Code, vai ser .agent, tá? Mas beleza, .cloud, aí dentro do .cloud tem uma pasta chamada skills, e dentro da pasta skills tem a pasta referente a skill, no caso aqui é Security Review, e essa skill é composta pelo arquivo skill.md, que é de fato as instruções da skill, tá? E alguns arquivos aqui de referência, para ele checar quando for necessário. Para instalar, eu só pedi para o Cloud fazer a instalação, então eu fiz exatamente assim, ó. Instale esta skill neste repositório. Eu gosto de falar aqui neste repositório porque para evitar que ele instale globalmente. Não que seja um problema instalar globalmente, mas eu gosto de mais controle. Eu gosto de instalar skills para projetos específicos, tá? E aí eu passo aqui aquele comando que eu copiei lá em skills.sh. Aí eu dou um enter, ele vai fazer a instalação. Beleza? Aí vai aparecer aqui. Provavelmente vai aparecer tanto a pasta .cloud como a pasta .agent. Ele geralmente instala essas duas pastas. Se for no Cloud Code, se for num Codex, ele só instala já diretamente a .agent. Mas enfim, ele vai instalar. Aí você vai dar um reload, né? Para garantir que carregou a skill. No caso do VS Code aqui, eu venho aqui em Show and Run Commands e venho aqui em Reload Window. Aí ele faz esse reload aqui, né? Então vai carregar a skill. Beleza. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou estar usando o Cloud Sonnet mesmo, certo? Vou colocar aqui o esforço, vou deixar aqui ele no alto. Se o seu projeto é mais complexo, use o Opus. Por mais, mas eu fiz o código todo no Sonnet. Só que segurança é a parte principal do seu projeto. Então, dê essa chance, pelo menos para a parte de segurança, de verificação, tá? No meu caso aqui é um projeto mais simples, vou usar o Sonnet mesmo. E eu vou dar aqui um /security. Olha só, já apareceu aqui o comando, tá? Eu clico aqui e vai. Se você quiser apenas checar, por exemplo, arquivos específicos ou pastas específicas, aí você, ao invés de dar só o Enter aqui em Security Review, tu digita o comando, espaço, e você coloca ali, marca a pasta ou arquivo. Tá? No meu caso aqui eu coloquei o projeto todo. E vamos aguardar ele finalizar aqui a verificação. Quando ele finalizar, eu volto com o resultado. Só uma observação aqui, pessoal. Observe que, olha só, isso é muito bacana. Ele está usando o MCP do Supabase. Certo? Então ele tá checando lá no banco de dados também, não só no código, mas tá vendo lá a questão de RLS, se tá tudo ok, e aí o relatório vai ficar muito mais completo. E pronto, finalizou com sucesso e olha só que surpresa, ele me trouxe aqui um erro crítico. Então olha só, pessoal, o relatório que eu falei é isso aqui, certo? Ele falou aqui tudo em inglês, vou pedir para ele traduzir, né? Traduza para português. Só para ficar melhor aqui o vídeo, meu inglês também não é um dos melhores. Preciso melhorar esse meu inglês, por sinal. Mas enfim, ele está aqui traduzindo. Então, olha só. Relatório de revisão de segurança. Nome do projeto, escopo e aqui o resumo. Um crítico, certo? Um alto, 2 médios, 2 baixos e uma informação, tá? O crítico, aí ele vai detalhar. Ó, controle de acesso quebrado, vazamento de dados entre casas. Confiança alta. Então, ele tem autoconfiança que realmente esse problema aqui é um problema que está acontecendo e ele é crítico. E ele mostra aqui, ó, o nome da tabela do Supabase, certo? Policy vulnerável. Então ele quer que seja criada uma policy, acredito eu. Risco. Qualquer usuário cadastrado roda, ele consegue rodar no banco esse comando aqui, via SQL, via REST API,
e consegue pegar ID, código, nome de todas as casas de aplicativo, não só da própria. Então, olha só, as coisas acontecem, tá vendo? Aqui ele dá um outro alto. Ah, só outra coisa aqui. Olha só, ele mostra algumas outras informações também, certo? E aqui ele também sugere como resolver esse problema. É que ele vai explicando, 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 explicando. Não vou entrar em detalhes com isso aqui. O info, update otimista de estado local. Então, só informação, só sugestão. E propostas de patch. Revisar cada patch antes de aplicar. Nada foi mudado ainda. Então, ele pede que 2 patches sejam feitos. E aí ele pergunta se quer aplicar. Como ele tem acesso ao meu Supabase, ele vai conseguir fazer isso. Então, sim, aplique todos. Fala logo para aplicar todos. E vamos aguardar mais um pouco. E pronto, ele já, ó, executou vários comandos aqui e finalizou. Tem só outra observação aqui, ó, que ficou pendente, que é de ligar o Liquid Password Protection. Então, a proteção, e isso aqui é lá diretamente no Supabase, tá? Não vou fazer isso aqui, mas ele já deu uma instrução, ó, Supabase Dashboard, Auth, Policies e ativar esse cara aqui. Mas assim, isso aqui não é algo que está comprometendo o sistema, tá? Isso aqui é só uma camada de boa prática para o usuário, né? Isso aqui é um sistema de... Sabe quando o Google fala para você no e-mail, fala, olha, essa sua senha aqui, ela já foi vazada na Dark Web, troque ela. É tipo isso. Ele vai mostrar ali se a sua senha... O cara foi lá, criou a conta, né? Cadastrou no seu aplicativo, no seu sistema. E se aquela senha foi vazada, tá? Na Dark Web, ele vai dar um aviso, tá? É basicamente isso. Mas é interessante ativar, né? E qualquer dúvida que tu tiver aqui, pessoal, sobre esse sistema, eu recomendo fortemente que você faça parte do meu grupo de Cloud Code. É gratuito. Vou deixar no comentário fixado o link para você acessar. Tem mais de 400 pessoas lá no grupo, só sempre se ajuda. Então, tá com dificuldade de instalar aqui a skill, ficou com alguma dúvida sobre como que funciona, pergunta lá, tá? Alguém vai estar te respondendo, ou até mesmo eu posso estar te respondendo, tá? Eu respondo o pessoal lá também. E se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, hypa se apareceu essa opção para você, se inscreve no canal, vai me ajudar bastante. É isso, fico por aqui, te vejo nos próximos vídeos, valeu!